nós vamos interromper a nossa sequência nos Salmos, porque nós estamos às vésperas da eleição de pelo menos mais 3 novos diáconos para a nossa junta diaconal. E o conselho então determinou que nesse primeiro momento a igreja fosse instruída na palavra de Deus como deve ser o diácono, quais são as qualificações daqueles irmãos que haverão de ser eleitos pela igreja para ocuparem o ofício do diaconato. E eu quero nessa ocasião passar aos irmãos as qualificações, a finalidade e as qualificações para que uma pessoa, um irmão, possa ser indicado ao diaconato e possa ser eleito e executar depois o ofício do diaconato na igreja. Antes, vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe neste momento. Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor pela vida que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. E agora, eterno e glorioso Deus, que és a razão e a existência da nossa fé e da nossa alegria, a Ti nós pedimos que nesta ocasião o Senhor fale ao nosso coração. Somos gratos a Ti por nos conceder o privilégio de ler e meditar na Tua Santa Palavra. Somos gratos e suplicamos também que nos dê forças e o desejo de obedecê-la, para que em tudo glorifiquemos o Teu santo nome. Instrua-nos, ó Deus, neste importante assunto, que é a escolha dos oficiais da Tua Santa Igreja. Isto nós pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus, quando nos salvou, Ele nos colocou na sua igreja. Não existe crente sem igreja. Às vezes existe, dependendo da circunstância, uma pessoa morando lá numa tribo remota, num lugar bem distante, e não tem nenhuma igreja ali. Esse crente, ele não tem com quem cultuar ao Senhor. Esse crente, ele vai começar um trabalho novo ali, vai começar uma igreja nova, vai pregar o Evangelho, outras pessoas serão convertidas, e aí então ele terá um grupo, um corpo de Cristo ali, a igreja, para junto dos quais adorar o Senhor. Então nós vemos, irmãos, a importância da igreja na vida do crente. Nós vemos que o crente, ele precisa estar na igreja. A igreja de Cristo, ela é um organismo organizado. Na igreja de Cristo existem pessoas que executam serviços, trabalhos específicos. E hoje nós falaremos especificamente sobre o diaconato, sobre esse ofício da igreja. Em outra ocasião podemos falar sobre os outros ofícios, mas hoje o nosso foco aqui é o diácono. Eu tomarei 2 textos bíblicos que nos falam sobre o diácono. O primeiro texto é Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, e o segundo texto é 1 Timóteo 3, de 8 a 13, onde Paulo instrui sobre como devem ser os diáconos. Primeiramente vejamos Atos 6, 1 a 7. Atos 6, 1 a 7, que é o momento na igreja de Cristo onde surgem os diáconos, e qual o motivo pelo qual eles foram instituídos na igreja. Atos 6, de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens
de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nós estamos aqui diante do início da igreja cristã, e havia dois grupos ali: o grupo de judeus de fala hebraica e os judeus de fala grega, conhecidos como helenistas. Havia um costume naquela época de que as viúvas fossem assistidas pela comunidade, pelos crentes. As viúvas recebiam uma porção diária de alimento para o seu sustento. E então ocorreu que as viúvas dos helenistas, dos judeus de fala grega, estavam sendo preteridas, esquecidas ou negligenciadas na distribuição diária. Então esses irmãos reclamam com os apóstolos, e os apóstolos chegam a uma conclusão: olha, nós não podemos deixar do nosso encargo da oração e da pregação da palavra, da exposição da palavra, para socorrer essas irmãs. Socorrê-las é algo importante, mas nós, apóstolos, não podemos parar com aquilo que Deus, que o Senhor Jesus nos comissionou a fazer. Então não é razoável, não é conveniente que façamos assim. Então vamos fazer o seguinte: disseram para a igreja: vocês vão escolher 7 irmãos, homens que sejam cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e homens de sabedoria. Essas eram as 3 qualificações que eles deveriam encontrar naqueles homens. E então eles apresentaram 7 nomes, e aqui está a lista deles. Alguns conhecidos nossos, como por exemplo Estevão, de quem a Bíblia diz que ele era homem cheio de fé e do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E um pouco mais adiante nós vamos ver no capítulo 7 a defesa de Estevão. Aliás, no capítulo 6 nós temos aí Estevão sendo preso, depois ele se defendendo diante daqueles acusadores, e depois ele sendo morto, assassinado. Foi o primeiro mártir da igreja cristã. Temos também Filipe, que se tornou um grande evangelista, pregou o evangelho, e possivelmente por meio de Filipe o evangelho chega à África, através daquele etíope, lá no capítulo 8, você pode ver a história, no capítulo 8, do versículo 26 em diante. Filipe se torna uma pessoa importante na expansão do evangelho. Eram homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens de boa reputação. Eu quero, nesse primeiro momento, falar com você sobre essas 3 qualificações deles. Quando você for indicar um irmão, quando você for indicar algum irmão aqui para concorrer ao diaconato, observe se ele tem essas 3 características: se ele tem boa reputação, se ele é cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. A boa reputação, a palavra aqui significa dar bom testemunho. Alguém que dá um bom testemunho, alguém de quem ou as pessoas dão um bom testemunho. Não tem nada contra esse irmão, nada que depõe contra esse irmão no seu comportamento. Ele não vive a escandalizar, a promover escândalos, pelo contrário, ele dá um bom testemunho da sua fé. E os discípulos deveriam escolher homens, deveriam escolher servos de Deus que fossem de boa reputação. Um diácono deve gozar de boa reputação, pois ele é um representante direto de Cristo e de sua igreja nesse mundo. A primeira pessoa com quem você tem contato quando você entra nessa igreja, uma das primeiras pessoas
são os diáconos. Lembra de novo você chegando nessa igreja e dar de cara com um diácono que no meio da semana você conhece o comportamento dele, sabe que ele é um mau pagador, ele é um encrenqueiro, a vizinhança dele não gosta dele, lá no serviço ele é um péssimo empregado, um péssimo patrão. Lembra de novo um visitante chegando, dando de cara com esse diácono, um péssimo cartão de visita, né? Ou cartão de apresentação a igreja está dando. Deve ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é alguém que é controlado pelo Espírito Santo, que não deixa em evidência a sua personalidade e caráter, mas sim o caráter de Cristo, por meio de uma vida que evidencia o fruto do Espírito, tal qual está em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 e 23. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que não aparece, é alguém que, quando é visto, o que é visto nele é a obra de Deus, é a presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Um diácono, para ser diácono, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, vazio de si mesmo e cheio do Espírito Santo. Antes de prosseguir, tudo que eu vou dizer aqui sobre o diácono diz respeito ao crente. Tudo que eu vou dizer aqui sobre o diácono diz respeito ao crente, porque para ser diácono, a primeira coisa tem que ser crente. Aliás, a palavra diaconia no grego significa serviço, e o crente é chamado para o serviço. Eu ouso dizer que a diaconia deve ser a característica de todo crente, porque nós fomos chamados para servir a Cristo, e como alguém disse, crente que não serve, não serve para ser crente. Isso é muito sério, irmãos. Mas em se tratando de oficiais da igreja, em se tratando de líderes da igreja, o crente, o diácono tem que ser um crente em Cristo Jesus. Tem que ser cheio de sabedoria também. Se para distribuir cesta básica precisa de sabedoria? Claro. Possivelmente você vai levar uma cesta básica, o diácono vai levar, junto ao diaconal, vai levar uma cesta básica para uma família, e essa família, este está sendo o primeiro contato que essa família tem com o Evangelho. Já imaginou um diácono sem sabedoria? Quanta besteira ele pode falar numa situação dessa? Ou tão pior quanto falar besteiras, é ele não falar nada, simplesmente chegar e entregar a cesta básica e pronto, ir embora, passando a ideia de que o papel da igreja é dar alimento material para as pessoas, alimento para o físico. Não que isso não seja importante, é importante, mas esse não é o papel essencial da igreja. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho. A atividade principal da igreja é a proclamação do Evangelho. É a proclamação do Evangelho. A igreja não deve se ocupar com outras coisas, embora não estou dizendo que nós não devemos distribuir cestas básicas, socorrer os necessitados, devemos, mas esse não é o nosso principal papel. O principal papel da igreja não é fazer obra social, o principal papel da igreja é pregar o Evangelho. E o diácono tem que ser cheio de sabedoria, até mesmo para saber se aquele a quem ele está socorrendo realmente precisa da ajuda. Porque hoje em dia, com esse efeito populista no nosso país, o que mais tem é folgado, aproveitando da boa vontade, da boa fé dos outros, não é mesmo? O diácono precisa ser sábio para ver se realmente quem ele está ajudando realmente precisa de ajuda, ou se realmente essa pessoa não precisa de outro tipo de ajuda. Ser cheio de sabedoria. Essas três características deveriam estar ali quando os diáconos, quando a primeira junta diaconal foi instituída na história da igreja.
E isso deve estar presente também na nossa junta diaconal. Mas não só nos nossos diáconos, no nosso conselho, mas não só no nosso conselho, na nossa igreja. Já imaginou uma igreja onde todos têm boa reputação, são cheios do Espírito Santo e de sabedoria? Já imaginou que bênção? Como que essa igreja será usada por Deus para a glória de Deus? Neste primeiro texto de Atos, eu não terei tempo de explanar minuciosamente esse texto, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, quando esses irmãos foram escolhidos, a igreja reconheceu neles essas três características. Temos esses homens aqui em nossa igreja? Pastor, mas e se não tiver ninguém que atenda aos requisitos? Não teremos eleição, irmãos. Não teremos eleição. Porque nós estamos tratando com uma coisa muito séria na igreja. Nós não vamos eleger alguém por outros motivos que não esses. Mas vamos dar um voto para ele dar no cargo, para ver se ele se anima na igreja. Não é por esse motivo. Não foram essas as características encontradas nesses irmãos. Eles estavam desanimados e aí deram cargo para eles se animarem. Foi esse o motivo. Estamos diante de um assunto seríssimo. A escolha da liderança na igreja. Nós não podemos levar isso de qualquer jeito. O segundo texto que eu quero me deter um pouco mais com você está em 1 Timóteo 3, 3, de 8 a 12. Abra sua Bíblia lá, por favor. 1 Timóteo 3, de 8 a 12. Aliás, desde o versículo 1, Paulo vem dando a Timóteo instruções sobre o presbiterato, e depois, no verso 8 em diante, ele fala do diaconato. Nós leremos até o verso 13, mas por enquanto nós vamos meditar apenas até o verso 12. Diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Semelhantemente, quando Paulo está instruindo o jovem pastor Timóteo, até então a liderança da igreja estava sobre os ombros dos apóstolos, mas conforme os apóstolos foram morrendo, os presbíteros foram assumindo o lugar dos apóstolos. Nós não temos mais apóstolos. Nossa igreja, a igreja presbiteriana, não reconhece ninguém mais nos nossos dias como apóstolo. Se alguém disser que é apóstolo, de duas uma, ou ele é ignorante ou ele é arrogante. Se ele optar por ser ignorante, é porque ele não conhece as Escrituras e não compreende que o ofício do apostolado foi dado por Cristo especificamente ou principalmente por causa da revelação do Novo Testamento.
Porque o Novo Testamento foi escrito por apóstolos ou por pessoas ligadas aos apóstolos, no tempo dos apóstolos. Então, se alguém disser hoje que é apóstolo, a pergunta é: qual livro da Bíblia você escreveu? Não escrevi nenhum. Então, você está errado. Não existe mais apóstolo hoje. Mas se ele disser: não, eu entendo que, de fato, o apostolado era algo relacionado à revelação do Novo Testamento, tudo mais, tal. Mas mesmo assim, eu me intitulo apóstolo, porque eu me vejo como líder da igreja. Que resultado? Então ele é arrogante. Porque ele não contentou-se em ser pastor, ele não contentou-se em ser bispo ou presbítero, ele quis se colocar como apóstolo, porque abaixo dele estão os demais. Gravíssimo erro. Na igreja de Cristo não existe essa hierarquia. Primeiro eu serei eleito presbítero, primeiro eu serei eleito diácono, depois serei eleito presbítero e depois serei pastor. Não, irmãos, não é promoção. O fulano, ele foi diácono tantos anos, vamos promovê-lo ao presbiterato? Não, ele não é promoção. Nós não temos que ver da seguinte forma: diácono, presbítero e pastor. Não, é assim: diácono, presbítero e pastor são funções diferentes. São funções diferentes na igreja. Cada um tem o seu papel, mas todos são igualmente importantes. Todos são igualmente importantes. Haja vista a seriedade com que eles levaram a ordenação de diáconos, lá em Atos, e agora Paulo, quando ele dá instruções como deve ser o diácono. É coisa séria. Coisa muito séria na vida da igreja. Um presbítero chamando a sua atenção por um erro que você está cometendo tem a mesma autoridade que o pastor. Um diácono chamando a sua atenção tem a mesma autoridade que o pastor e que o presbítero. Porque todos nós estamos aqui para zelar pelo rebanho, cada um na sua área, mas todos com o mesmo objetivo: zelar do rebanho de Cristo, cuidar da igreja de Cristo. Aquilo que Cristo tem de mais precioso nesse mundo, a sua igreja. Aquilo pelo qual Cristo morreu na cruz, a sua igreja, a sua noiva. Um diácono tem de reunir essas qualidades em si. Vamos ver pormenorizadamente essas características. Primeiramente, o apóstolo Paulo começa dizendo: semelhantemente, com esse advérbio de modo, semelhantemente, ele está mostrando que o mesmo cuidado que nós devemos ter na escolha de presbíteros, nós devemos ter na escolha de diáconos. Praticamente os mesmos critérios que um presbítero deve ter, o diácono também tem que ter. Praticamente os mesmos critérios. Semelhantemente, da mesma forma, de forma parecida, e ele continua: é necessário. Então aqui ele passa a nós a informação daquilo que é essencial. O que é algo essencial? É algo sem o qual a pessoa não pode viver. É algo sem o qual alguém não pode ser identificado como diácono. Diácono tem que usar terno e gravata? Não, isso não é essencial. Diácono tem que ter mais de 50 anos? Não é essencial. Diácono tem que ser com 1,80 m de altura? Não, isso não é essencial. O necessário, o essencial que todo diácono tem que ter: primeiro, ser respeitado. Ser respeitado. Essa palavra no grego, seminos, no grego, significa alguém sério, digno, honesto. Alguém que é sério, digno e honesto tem o nosso respeito. Porque, meus irmãos, o respeito, ele não é algo imposto. Se você tem que impor o seu respeito, é porque você não tem. Se você impõe o seu respeito, impõe as pessoas para que as pessoas te respeitem, você não tem esse respeito, porque respeito é algo conquistado.
E é algo também outorgado por Deus na vida do diácono. A autoridade, o respeito que o diácono deve ter, ele tem que ter em mente o seguinte: foi Deus quem o deu por meio da igreja. Logo, um diácono tem que ser respeitável, se dar ao respeito. Um diácono respeitável é alguém que se comporta com seriedade em tudo que faz, e não importando se o que tem de ser feito é simples ou impressionante ou chamativo. Para ser diácono qualquer um pode ser, é só abrir e fechar a igreja, né, Rogério? É só abrir e fechar a igreja. Para abrir e fechar a igreja precisa ser respeitado. Se os diáconos não tivessem vindo hoje, nós temos um plano B, né? Os presbíteros, nós temos a chave. A igreja seria aberta, mas já acumularia a função. Eu já fico tranquilo, sabendo que o Rogério estará lá abrindo a igreja, então eu estou tranquilo. Às vezes acontece algum contratempo, eu não consigo chegar na hora que eu programei, mas eu sei que alguém estará abrindo, cuidando da igreja. A igreja estará preparada para que a gente possa realizar o nosso culto. É dia de Santa Ceia. Eu não preciso sair correndo, meu Deus, eu tenho que arrumar a ceia, tenho que vir mais cedo, porque eu sei que alguém está cuidando disso. Então eu vou me preocupar em preparar o culto, em preparar a mensagem para alimentar seu coração. Mas o diácono, ele tem que ser respeitado. Você tem que olhar para o diácono e ver respeito dele, porque, acima de tudo, ele é um oficial da igreja instituído pelo próprio Cristo. E o diácono tem que se dar ao respeito. Tem que se dar ao respeito. Ser sério, não quer dizer uma pessoa carrancuda, cara fechada, não é isso. É ser sério naquilo que faz, levar com responsabilidade aquilo que lhe foi confiado. Ele tem responsabilidade, é isso que o texto está dizendo. Ter uma só palavra é outra característica. A palavra no grego ali é dílogos, duas línguas. A ideia é literalmente dílogos, são duas palavras. A pessoa que fala uma coisa aqui e fala outra ali. Ou como a gente diz lá em Minas, o que ele fala em pé ele não sustenta sentado. O que ele fala outra coisa. O diácono não pode ter duas palavras. Ele tem que ter uma palavra só, se ensina ou não, que passa a vista do maligno. Aí eu penso aqui no dia da ordenação, ou no dia da posse do diácono, né, do diácono eleito. Faz várias promessas, eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu prometo, e depois não cumpre. Ele está sendo dílogos, ele está sendo de duas palavras, ao invés de uma só. Pastor, mas se for assim, ninguém vai ser. Lamentável se isso acontecer. Se ninguém na igreja quiser, porque não está reunindo essas características, é lamentável. Significa que em algum momento a igreja deixou de crescer espiritualmente. Não temos liderança suficiente. Isso é muito triste. Mas também não espere: eu tenho que ser perfeito em tudo isso, eu não posso errar em nada disso. Aí sim eu poderia ser o diácono. Deus não está procurando perfeitos, Ele está procurando pessoas para serem aperfeiçoadas. Você deve ter disposição de ter tudo isso em sua vida e ter tudo isso em sua vida. E mesmo que você venha falhar em algum ponto, corrigir-se nesse ponto, continuar em frente. Mas a lista não para, tem mais coisa. Ele não deve ser inclinado a muito vinho. Para o presbítero, Paulo disse lá no verso 3, não dá ao vinho. E aqui ele diz não para o diácono, não muito vinho. Quer dizer, o diácono pode beber um pouco, o presbítero não. Então, o diácono pode tomar lá um pouquinho a mais. Não,
Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: uma pessoa que não seja controlada por vícios, uma pessoa que não seja controlada por nada exceto o Espírito Santo. Em Efésios 5, 17, 18, Paulo fala, no verso 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho na Bíblia é sempre colocado como algo que traz alegria. E de fato, eu não encontro na Bíblia nenhum texto sequer proibindo o crente de tomar um vinho. Não tem na Bíblia nenhum versículo proibindo isso. Mas aquele que se entrega à bebida, aquele que se entrega ao vinho, aquele que se entrega ao vício, seja ele qual for, ele não é apto para o diaconato. Imagine você chegar na casa de um diácono no sábado à tarde e o encontrar falando enrolado. Não é porque ele está cheio do Espírito Santo, é porque ele está cheio do Espírito do Baco. Baco é o Deus do vinho. Meus irmãos, isso é triste. Isso já aconteceu comigo. Eu ligar na casa de um oficial e ele atender falando mole, e eu achei que ele estava passando mal. E ele estava bêbado. Isso é uma vergonha. Isso é vergonhoso. Porque alguém que se deixa controlar por algo que não seja o Espírito Santo de Deus está dando um mau testemunho. Se você é controlado pelo seu mau temperamento, seu mau gênio, esse pecado em seu coração, embora eu não goste dessa expressão, mau gênio ou temperamento, também é pecado. Se você é controlado pela ira, você é irado, isso é pecado. Alguém que tem ataques de ira, ele não está descontrolado, muito pelo contrário, ele está muito bem controlado pela ira. Isso é pecado. Mas aqui está falando do vício, de algo que dá prazer a nós. E a nossa cultura é a cultura do prazer. Dizem que nós somos a era da informação, a era da comunicação. Até pode ser, mas eu classifico a nossa era como a era do prazer. Tudo que as pessoas fazem pensando em ter prazer. Paradoxalmente, curiosamente, você tem gente até tendo atos masoquistas, mutilando o próprio corpo, porque sentem prazer nisso. Estranho, né? O que o pecado faz com o ser humano? O que o texto está dizendo para nós aqui é: se você é controlado por algo ou por alguém que não seja o Espírito Santo, você não é apto para o diaconato. Não seja cobiçoso de sórdida ganância. Outra característica do diabo. Não ser cobiçoso de sórdida ganância. Literalmente, cobiçoso de lucro. Aqui entra a agiotagem, aqui entra a usura, aqui entra a jogatina. Ah, pastor, é só uma fezinha que eu vou fazer, é só uma aposta, é baratinho. Pastor, se eu acertar, vou dar um dízimo gordo. Não é? Uma vez aconteceu isso comigo. Estávamos numa igreja onde nós queríamos construir, comprar um terreno para construir. Aí chega o senhor e fala: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Por quê? Eu quero que o senhor ore por mim porque eu fiz um empreendimento aí que, se tudo der certo, o meu dízimo vai dar para comprar o terreno e vai dar para construir a igreja. Eu fiquei assustado, porque ele andava numa Kombi e caía nos pedaços. Se não matasse na pancada, matava no teto. Tanta ferrugem que tinha. Tem coisa esquisita nesse negócio. Seu irmão, eu vou orar para o senhor, claro, mas eu gostaria de saber que negócio é esse que o irmão está fazendo, que empreendimento é esse? Aí ele se enrolou todo para falar e falou: Mega Sena.
Foi uma época que a Mega Sena estava em 64 milhões de reais, uma coisa absurda. Já imaginou, pastor? Com 6 milhões e 400 eu consigo comprar terreno e construir igreja. Eu falei assim, irmão, eu vou orar pelo irmão para Deus dar vergonha na cara. Não para ganhar na loteria. Porque isso não é coisa de um crente fazer. O irmão deve usar o seu dinheiro para essas coisas. Deixar suas crianças passando necessidade para jogar na Mega Sena. O irmão não deve fazer isso. Tá bom, se o senhor não quer o meu dízimo, outro pastor vai querer, seu irmão, primeiramente. Leve para onde você quiser. Segundo, você nem jogou e nem ganhou. E nem possivelmente vai ganhar. Então você não está perdendo nada. Mas é a sorte da ganância. Alguém disse que um negócio entre duas pessoas, um negócio feito, só é um bom negócio se as duas partes saem satisfeitas. Se o que eu tenho para lhe vender, eu vendi pelo preço justo e você comprou pelo preço justo. Agora, se eu lhe vendi algo que valia 100 e eu lhe vendi por 300 e você não sabia, aí depois eu saio esfregando a mão igual uma mosca no estrume, né? Esfregando a mão dizendo, maravilha, ganhei um bom dinheiro, fui abençoado. Ou como alguém esses dias me contava, que a aversão que ele sentia pelos evangélicos era porque a sua vizinha se dizia evangélica, o seu filho, um dia, ela contando para outra pessoa, contando para essa pessoa, para a mãe dessa pessoa, que Deus abençoou o filho dela no roubo que ele fez, no assalto que ele fez. Deus abençoou o filho dela. Como assim abençoar o assalto? Há um tempo atrás nós vimos no Rio de Janeiro um pastor que ora pelos traficantes, e aí mostrar a oração que ele faz. Meus irmãos, o que é aquilo? Senhor Deus, abençoe esses teus filhos que agora vão levar a droga naquele lugar. Que isso, irmão? Que ponto nós chegamos? Essa semana nós vimos aí na internet traficantes evangélicos destruindo templos de Umbanda. Não estou defendendo Umbanda não, tá, irmãos? Mas o direito de religião, o direito de cada um é direito constitucional. Nós temos que respeitar o direito constitucional da pessoa. Não quer dizer que eu concordo com a Umbanda, eu não concordo. Mas eu não tenho direito algum de chegar lá e destruir. Eu não tenho esse direito. Nem como cristão eu posso fazer isso. Porque não é assim que nós devemos agir para com os ímpios. Sorte da ganância. As pessoas, por causa da ganância, o desejo de ficar rico, elas fazem qualquer coisa. O diácono não pode ser essa pessoa. Certa vez um irmão veio dizer para mim o seguinte: eu fiz um excelente negócio. Eu comprei uma casa que valia 130 mil, comprei por 70 mil. Como assim? E aí ele começou a contar. Essa pessoa, o rapaz estava desesperado para vender a casa. Mas por que ele estava desesperado para vender a casa? Porque a esposa dele está com câncer e ele precisa de dinheiro para fazer o tratamento. E aí ele falou assim: eu te entrego por 100 mil a casa. Não, 100 eu não dou, mas 70 eu dou, está aqui o dinheiro. Se você quiser, dá na tua conta amanhã. E ele estava desesperado. Vendeu para mim por 30, por 70 mil, pastor. Quase a metade do preço. Eu falei: você não ficou corado de vergonha? Você não ficou corado de vergonha de contar uma coisa dessas? Você, como crente, o que você deveria ter feito? Se você não podia dar o dinheiro para ele, para ajudá-lo, você poderia ter feito o seguinte: não, sua casa vale 130, eu vou comprar a sua casa por 130. E você continuará morando nela até o dia que você tiver condições de ter outro lugar para morar. A casa já seria sua, você já estaria no lucro. É vergonhoso saber de oficiais da igreja que não pagam seus funcionários. Seus funcionários, se quiserem receber, vão querer na justiça. Mover uma ação trabalhista para receber o que é direito deles, pelo que eles já trabalharam.
Eu não entendo como que uma pessoa dessa, ele é diácono, é presbítero. Estou falando do que eu conheço, tá, irmão? Não vou dizer nome para não ficar claro. Mas eu sei de casos assim, não aqui, nossa igreja, graças a Deus. Isso também é caso de disciplina. É caso de disciplina. Se depõe contra o Evangelho. O diácono também deve conservar o mistério da fé com consciência limpa. No capítulo 3, versículo 16, ele fala que o mistério é esse. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Está falando de Jesus. O mistério da fé aqui é o próprio Senhor Jesus. Conservar a sua consciência limpa na presença de Cristo Jesus. Esse ponto é o único que nós não conseguimos mensurar na vida de um crente por algum tempo. O diácono que estiver com a sua consciência suja por causa do pecado não confessado, por algum tempo ele vai conseguir esconder isso de nós. Mas o pecado é igual carne podre. Você pode esconder o tanto que você quiser, uma hora o mau cheiro aparece. Por isso que você tem que ter consciência limpa. A consciência do crente está para o seu coração, como os olhos estão para o seu corpo. Comece a esfregar os seus olhos, comece a machucar os seus olhos. Em pouco tempo você estará cego. Uma consciência suja, uma consciência que não foi purificada por Cristo, com o passar do tempo, o pecado no coração dessa pessoa vai endurecendo o coração dessa pessoa, até o ponto de que ele não mais seja sensível e capaz de ouvir a voz do Espírito Santo em seu coração. Não brinque com o pecado, não dê tréguas ao pecado. Como eu disse, isso aqui é para o diácono, mas não só para o diácono, é para todo crente. Conserve o mistério da fé, Jesus Cristo, com uma consciência limpa em seu coração, sempre purificado na presença do Senhor Jesus. O nome disso é santificação. Sejam primeiramente experimentados. Essas palavras aqui nos lembram o que Paulo disse sobre os presbíteros. Eles não podem ser neófitos, ou seja, novos na fé. O diácono tem que ser alguém experimentado na fé. Alguém que já provou com a sua vida que a sua fé é genuína. Alguém que já passou por alguma situação em sua vida e não roeu a corda, como diz aí fora, né? E não negou a Cristo. Ele permaneceu firme ao lado de Cristo. William Hendrickson, comentando esse texto, diz o seguinte: isso não significa que no futuro o diácono deva, antes de tudo, viver um período de prova, mas antes, mediante uma vida consagrada, deve ele dar testemunho de seu caráter. Deve estar em condições de sustentar a prova, tendo os olhos de toda a igreja e dos de fora também focalizados nele. Se passar no teste com êxito, então é irrepreensível, literalmente, alguém sem ser chamado para prestar contas. Alguém que é irrepreensível é alguém que não precisa ser chamado para prestar contas. Por que você fez aquilo? O irrepreensível é aquele que você não vê nada de errado no comportamento dele. Os olhos da igreja estão sobre esse irmão. E os de fora também, as pessoas de fora estão olhando para esse irmão. A próxima característica que Paulo destaca é que ele deve ser marido de uma só mulher. Aqui nós temos duas questões. Primeiro, a monogamia. O diácono tem que ser marido de uma só mulher. Uma coisa que nós temos visto hoje em dia, e lamentavelmente nós temos visto, é o número de divórcios dentro da igreja,
e pastores divorciados, presbíteros, diáconos divorciados, continuando no ministério. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Casamento é algo que a igreja tem que levar a sério. E para ser oficial na igreja, ele tem que ser marido de uma só mulher. Com exceção de quando há traição e não teve mais como a pessoa, o cônjuge traiu, a esposa traiu, e mesmo ela sendo a traidora, mesmo assim ela sai de casa, ela não quer saber mais, ela deserta do lar, aí então ele pode ter um segundo casamento. Mas não serve mais para o oficialato da igreja, nem diaconato, nem presbiterato, nem pastorato. Ele até pode casar-se novamente nessas condições, se ele foi traído e foi abandonado, mas não serve mais para ser diácono na igreja. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Isso tanto vale para o presbítero, quanto para o diácono, quanto para o pastor também. Outra questão que é levantada aqui é: então, se ele é marido de uma só mulher, então subentende-se que só pode ser casado. Solteiros não podem ser diáconos. Há uma discussão sobre isso, e nós, aqui o conselho da nossa igreja, nós entendemos da seguinte forma: podem ser indicados solteiros. Podem ser indicados solteiros, mas nós damos preferência aos casados. Nós damos preferência aos casados. Mas se um irmão solteiro que atende aos pré-requisitos aqui for indicado, será avaliado com carinho, com zelo. Pode ser que seja indicado, sim, mas o conselho da igreja, da nossa igreja, dá preferência que sejam casados. Justamente pelo próximo ponto: governe bem seus filhos e a própria casa. E falando dos presbíteros, ele diz o seguinte: pois, no verso 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O mesmo vale aqui para os diáconos. Alguém que tem o seu lar totalmente bagunçado, alguém que tem filhos rebeldes, se são filhos pequenos, não sabe cuidar, se são filhos grandes, são rebeldes, mostra que em algum momento o pai falhou na educação deles, mostra que em algum momento, apesar do filho ter a sua liberdade, ele escolheu errado, mas mostra que em algum momento o pai falhou. Os filhos têm de ser criados na presença do Senhor, diz o verso 12. Marido de uma só mulher é que governe bem os seus filhos. Governe. Esse verbo aqui é muito importante. Governar. Onde estão os homens? Onde estão os governadores dos lares? Onde está a voz do homem dentro de casa, dando orientação, dando direção? Ou será que a voz do homem só é ouvida quando ele diz: cadê o meu chinelo? A comida já está pronta? Isso não é voz de comando, isso não é voz de governo. As mulheres estão saturadas, sobrecarregadas, cansadas, porque os homens são frouxos, porque os homens são irresponsáveis, folgados. Aí você fala de submissão da mulher. As mulheres se retorcem no banco igual minhoca na areia quente, e os homens estufam seu peito igual um pavão, né? Se acham. Que absurdo! Governar a própria casa significa cuidar dos seus, trazer os seus na presença de Deus.
Os filhos de um oficial, seja ele presbítero, diácono ou pastor, os filhos dos oficiais têm de ser exemplos sim na igreja. Que é isso, pastor? Que é isso, pastor? Que carga é essa que você está pondo sobre os filhos dos oficiais? Não! Eu não estou pondo a carga sobre eles. Quem põe é a Bíblia. Falando dos diáconos, o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Que governe bem, versículo 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. E dói o coração quando eu vejo o filho de um diácono, o filho de um presbítero, de um pastor, criancinha pequena, olhando para o seu pai, e quando o seu pai o repreende, faz com aquela voz, né? Filhinho, não faça isso. Minha esposa tem um ditado que eu acho fantástico: pai com voz suplicante, filho com voz reinante. E é verdade. Tem pai que suplica para o filho: filhinho, não faz o filho, fica quieto, seu idiota. Eu já vi isso acontecer. Eu tenho vontade de tirar a cinta e dar uma surra, não a criança, o pai. Porque ele olha para você com aquela cara de banana e fala assim: criançada está difícil, né? Não são as crianças que são difíceis, os homens que são raros. É inconcebível que um diácono tenha a sua casa bagunçada. O diácono tem que trazer os seus filhos sob disciplina. O presbítero tem que trazer os seus filhos sob disciplina. O pastor tem que trazer os seus filhos sob disciplina. Não é para dizer assim: olha só, eu sou bom. Não é isso, não. É por temor a Deus que a gente tem que fazer isso. Aliás, a igreja tem os homens, os lares da igreja têm que viver assim, para mostrar para o mundo. Por que nós fazemos isso? Porque nós tememos a Deus. Nós tememos a Deus. Eu encerro ressaltando o verso 13: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Do presbítero, Paulo diz assim, que ele começa dizendo, né? Aquele que aspira, verso 1, aquele que aspira ao episcopado, ao presbiterato, excelente obra almeja. Do diácono ele termina dizendo: pois aqueles que desempenharem bem o seu papel alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Justa preeminência, uma posição nobre, mas não para a glória pessoal, é para a glória de Deus. Alguém que tenha essa justa preeminência, um diácono que recebe essa justa preeminência porque ele desempenhou bem o diaconato, ele está honrando a Deus. E não existe posição mais nobre do que essa, a posição de servo de Deus, que é chamado de servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não existe posição mais nobre do que essa. Mas Paulo continua dizendo que este diácono, além de justa preeminência, ele vai ter também intrepidez na fé em Cristo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós descobrimos que intrepidez ali era para um motivo. Os apóstolos, toda vez que eram presos, toda vez que saíam para uma missão, ou toda vez que eram perseguidos, eles pediam para a igreja: orem por nós, para que Deus nos dê intrepidez. Para quê? Para abrir a boca e pregar o Evangelho. Intrepidez na Bíblia, meus irmãos, é coragem para pregar o Evangelho, é coragem para abrir a boca e pregar o Evangelho, onde e quando for preciso. Intrepidez é para isso. E aqui o apóstolo Paulo diz que o diácono que exercer bem o diaconato,
ele terá intrepidez, ou seja, toda vez que ele abrir a boca para falar, para pregar o Evangelho, para exortar, para admoestar, para ensinar, ele então será acatado. Ele tem intrepidez. Aos diáconos, aos nossos diáconos, aos futuros diáconos, não se sintam constrangidos por falarem a verdade. Preguem, falem a verdade, mostrem a verdade, mas vivam a verdade, porque se você viver tudo isso aqui, você terá preeminência, você terá intrepidez em Cristo Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, esse discurso nosso de que, não, quem sou eu para falar isso, não é? Quem sou eu para chamar a atenção do fulano, né? A gente tem que ter amor, não é mesmo? A gente não pode chamar a atenção, a gente tem que ter amor. Muitas vezes esse discurso esconde, sabe o quê? Eu não tenho moral para chamar a atenção. Eu não tenho moral para chamar a atenção do fulano, sabe por quê? Porque a minha vida é tão torta ou mais torta que a dele. Por isso que eu não posso chamar a atenção. Muitas vezes esse discurso de humildade esconde negligência. Está maquiando uma negligência. Não, eu não posso repreender o fulano. Sim, eu não posso repreender porque eu sou repreensível, eu mereço ser repreendido também. Como é que eu vou ensinar o fulano a cuidar da família dele se a minha família está um trapo? Eu incentivo os meus filhos a tudo nessa vida, menos a comunhão com o Senhor. Incentivo os meus filhos nos estudos, incentivo os meus filhos no trabalho, eu incentivo os meus filhos nos sonhos deles, mas não falo para eles, filho, vamos para a casa do Senhor, estejamos juntos com os irmãos. Filho, você tem lido a palavra de Deus, você tem estudado a palavra de Deus, você tem orado a Deus. Ou quando seu filho se mostra ali aflito, preocupado com alguma coisa, aí você diz: que é isso, filhão? Que é isso, filhona? Confie em você, tenha mais confiança, mais autoconfiança. Você vai conseguir, você é fera. Mas a gente não fala para ele: dobra o joelho na presença de Deus, clame ao Senhor, faça a sua parte, mas confie em Deus. Faça como se tudo dependesse de você, mas ore sabendo que você depende totalmente de Deus. Confie no Senhor. Preocupamos-nos com alguns 10 na vida dos nossos filhos e com outros 10 nós não preocupamos. Quer ver? Preocupamos com os 10 na escola, os 10 nas matérias, mas não preocupamos quando os nossos filhos estão desviados, desgarrados, descompromissados. Desligados com as coisas de Deus. Essas são 10 que você quiser aí. A gente está preocupado com tanta coisa, mas nós estamos preocupados com os nossos filhos que estão caminhando para no mundo como os do mundo. Aí terminando aqui, você diz assim: pastor, então ninguém aqui pode ser. Ninguém aqui pode. Não sobrou ninguém, pastor. Não sobrou ninguém. A nossa oração tem sido para que Deus levante aqueles a quem Ele quer. Né? Nós precisamos de mais 3. Se aparecer só um, será eleito esse um. Se aparecer 5, serão avaliados. Se aparecer 10, serão avaliados. Mas o que nós não podemos, irmãos, é negociar os princípios da palavra de Deus. Isso nós não podemos negociar. Toda vez que a igreja negocia os princípios da palavra de Deus, ela não sai em prejuízo, ela já faliu. Se no dia 29 de outubro não tivermos ninguém, porque ninguém atendeu a esses requisitos,
Ficaremos tristes, é claro. Mas nós vamos caminhar mais um pouco, instruindo a igreja, orando a Deus, para que Ele coloque as pessoas certas no lugar certo. Agora preste atenção, irmão, tudo que eu falei aqui para o diácono, isso aqui é a vida do crente. Isso aqui é a vida do crente. Se você está dizendo, não, mas eu não sou apto para ser diácono porque eu não atendo a esses pré-requisitos, eu quero dizer para você, então você não está atendendo os pré-requisitos para ser um crente. Está vendo como a situação é mais séria ainda? Que Deus nos dê a graça, que sejamos dedicados em obedecer a Cristo, que Ele levante aqueles a